Oi pessoal, tudo bem com vocês? No Dicas da Profili de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a minha farinha panko, tá? A farinha panko, para quem não conhece, é uma farinha parecida com a farinha de rosca, que serve para empanar frango, empanar nuggets, enfim, tudo que você quiser empanar, só que ela é um pouquinho mais grossa, ela é mais, tem flocos maiores, né? Tá? Então hoje eu vou ensinar como é que eu faço a minha farinha panko, que a gente consome bastante aqui em casa. Bora ver como se faz? Então, para fazer essa farinha panko, você vai precisar de um pão, tá? Pode ser pão fatiado. Eu sempre, quando eu faço pão aqui em casa, eu sempre faço um a mais justamente para sobrar, para fazer a minha farinha. Eu prefiro o pão caseiro, parece que ele fica mais gostoso. Precisa também de um multiprocessador. Nunca tentei fazer no liquidificador, tá? Então não sei se dá certo, mas eu uso o processador. Precisa de uma forma, pode ser dessas de pizza, porque tem que ser uma forma bem aberta, assim, para poder secar bem depois no forno, que a gente coloca, tritura esse pão e coloca ele na forma depois e coloca no forno. E então de um forno também. O forno precisa estar a 180 graus e já vou ver quanto tempo, eu não sei exatamente o tempo, nunca me ative a isso, porque eu vou controlando, vou olhando e durante o processo para ver quando está bom ou não, tá? Vamos ver então como é que a gente faz todo o processo aí. A primeira etapa é tirar a casca desse pão. Por quê? Para o pão ficar mais uniforme, para a farinha ficar mais uniforme, tá? Então vamos fazer tirar toda essa parte da casca. Inclusive essa casca depois você pode usar, eu vou ensinar também numa outra receita, num outro vídeo, como faz a farinha de rosca. Essa casca você pode usar para fazer a farinha de rosca. Então eu vou deixar ela guardada juntamente com outros pães que eu sempre deixo guardado toda vez que sobra aqui em casa. Eu deixo no freezer até a hora que eu for usar. Então, pessoal, tá aqui, ó, toda a minha farinha triturada, tá? Agora isso vai pro forno. E eventualmente eu vou tirar do forno para dar uma mexida nisso. Precisa cuidar para não queimar, tá, gente? Que essa farinha panko é uma farinha mais clarinha, ela só precisa secar. Ela não precisa tostar, não precisa ficar toda tostada, tá bom? Vamos ver então quanto tempo vai pro forno agora. Pessoal, eu acabei dividindo a quantidade em duas formas, porque eu achei que a camada estava grossa demais, então poderia correr o risco de por baixo e por cima ficar tostado e no meio não secar o suficiente essa farinha. Então eu dividi em duas partes, em duas formas e vou colocar no forno agora, ok? Então, pessoal, a primeira parte da minha farinha está pronta. Primeira porção, vamos dizer assim. Vou mostrar aqui para vocês. Ela precisa, na verdade, desidratar, tá? Ela precisa ficar bem sequinha, ó.
Tem que apertar ela, ela faz um barulhinho de uma certa crocância, tá? Então, essa é a farinha panko pronta já. Eu vou só amassá-la um pouquinho mais para ela ficar um pouquinho mais fininha, que ainda tem umas partes que não trituraram direito, tá? Mas essa é a farinha panko. Vou deixar ela prontinha e já mostro para vocês como ficou. Disso tem que ter um certo cuidado. Como vocês puderam ver no vídeo, de 5 em 5 minutos eu dava uma mexida nessa farinha, porque é muito rápido, tá? O forno a 180 graus, ele não é que ele é muito quente, mas como isso aqui é muito fino, é uma camada muito fina de farinha e pão, então ela tosta muito rápido. E a intenção é só desidratar esse pão. Ele não precisa tostar. Aqui até deu uma tostada já, mas partes onde a camada era mais fina, acabou tostando um pouco mais. Mas não tem problema, não vai alterar o sabor, tá? Então tomem muito cuidado para não correr o risco de queimarem essa farinha de vocês. Tem que focar enquanto vocês estiveram fazendo a farinha e lembrar que vocês estão com essa farinha no forno, senão ela vai acabar queimando, tá? Então, tá aí nossa farinha panko pronta. Ó, notem que ela é uma farinha mais grossa, com os flocos mais grossos, né? Isso dá mais crocância para fazer o empanado quando a gente for fazer, tá? Eu uso para fazer nuggets de frango, uma hora dessas vou deixar a receita aqui. Uso para fazer bife à milanesa de frango ou qualquer tipo de bifes, dá para usar essa farinha, fica delicioso, fica bem mais crocante, tá bom? E a dica de hoje, então, foi uma dica de reaproveitamento. Pegar aquele pão, que provavelmente seria descartado, e fazer dele uma farinha para fazer os nossos empanados. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, compartilhem com seus amigos, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Até o nosso próximo vídeo com mais dicas da Profili. Beijo!